Fala galera, ligado aqui no canal do José do Futebol Brasileiro, chegando para mais um vídeo, meu segundo vídeo em 2 dias. Ó, fiquei esperto, já tô começando a fazer mais vídeos, mas sei que aí não se acostume muito, por conta que aí eu tô com meio que um problema no meu olho. Aí eu tô gravando rápido, por conta que aí depois eu vou ter que ficar pelo menos uns 2 ou 3 dias sem gravar. Tô vindo aqui para falar de mais uma vez, falar do futebol brasileiro. E o Flamengo conquistou uma vaga histórica na Copa Intercontinental. Conseguiu chegar na final após bater o Pirâmides por 2-0, o gol do Léo Pereira e do Danilo. Algo histórico. O Flamengo conseguiu fazer algo que talvez o Botafogo no ano passado não conseguiu. Por quê? Porque simplesmente o Botafogo no ano passado foi por essa Copa praticamente desgastado, exausto do Brasileirão e da Libertadores. Tinha acabado de conquistar essas duas competições em menos de uma semana. O Flamengo fez isso desse mesmo jeito esse ano. Conquistou Libertadores no sábado e na quarta-feira, 4 dias depois, levantou a Libertadores. Agora o que impressiona foi o jogo. O Flamengo, nos primeiros 10 minutos, sofreu. Mas depois, dominou o jogo inteiro. Dos 11 minutos do primeiro tempo até o final do jogo, o Flamengo não sofreu pouquíssimos ataques. Teve um chute ali ou outro do Pirâmides, mas que praticamente não levou muito susto. Até mesmo teve um lance nos minutos finais em que o jogador do Pirâmides chutou, mas foi um chute fraco. No meio do gol, o Rossi acabou defendendo. Mas ainda assim, o que impressiona é o Flamengo jogou simplesmente um futebol muito bom. Eu assisti todo o jogo aqui na minha casa. Mas o que impressiona mais é que o time fez um bom jogo. Talvez um dos melhores jogos. Felipe Luiz conseguiu algo que talvez nem Jorge Jesus conseguiu. Claro, sem desmerecer o trabalho dele, mas ainda assim fez algo que talvez nem o Jorge Jesus conseguiu, que foi simplesmente gerenciar bem um elenco muito grande. E simplesmente todo mundo jogou com o Felipe Luiz nesse ano. Inclusive garotos da base, jogadores que não foram aproveitados no ano passado pelo Tite e também titulares que simplesmente jogaram muita bola nesse ano. Vai destacar muito o Arrascaeta que em 2 jogos marcou 2 gols e deu 4 assistências. Talvez o melhor jogador dessa Copa Intercontinental até esse momento. Seria um absurdo se ele não ganhasse o título de melhor jogador dessa competição, por conta que aí tá destruindo, tá jogando muita bola. 2 gols contra o Cruz Azul, 2 assistências contra o Pirâmides. Aí, quarta-feira o Flamengo vai decidir contra o PSG o título do Intercontinental, que, para minha visão, podia ser melhor se, por acaso, não tivesse cometido um erro que foi simplesmente tirar o direito do Sul-Americano disputar só a semifinal e a final. Tem que jogar 3 jogos, disputar 3 jogos para conseguir chegar na final e ainda jogar contra uma equipe talvez 2 vezes melhor que ele, eu considero um absurdo. É um absurdo sem tamanho, principalmente por conta que o calendário sul-americano não favorece nem um pouco, principalmente isso aqui da CBF, que mesmo esse novo presidente chegando e dizendo que vai fazer uma revolução, vai pelo menos melhorar o calendário, eu dificilmente acredito que isso vai acontecer hoje, ou até mesmo ano que vem, ou em 2027, talvez daqui a pelo menos uns 5, 10 anos, talvez consiga, ou talvez não. Mas ainda assim, é um absurdo isso. O Flamengo era para simplesmente só ter começado a jogar o Mundial hoje. Só para simplesmente jogar hoje, ganhar, aí disputar a final contra o PSG quarta-feira. Seria mais melhor. Até mesmo o próprio Felipe Luiz, no final do jogo,
reclamou disso. Não reclamou de forma se expressando diretamente, e sim de forma indireta, dizendo que isso é injusto. Mas ainda assim, ele valorizou a competição. Diz que talvez seja uma das poucas chances de um clube sul-americano, ou até mesmo de um clube sem ser europeu, de ganhar. Mas ainda assim, falando do jogo, o Flamengo jogou muita bola, dominou o jogo dos 11 até o final do jogo, dos 11 minutos do primeiro tempo até o final do jogo. O Rossi poucas vezes foi ameaçado, o ataque teve muita chance de talvez fazer mais 2 gols. Como eu posso dizer? O Flamengo jogou muita bola, mas ainda assim deixou alguns meio que quase que ia vacilando algumas vezes no decorrer do jogo, principalmente em alguns momentos de descuido no segundo tempo. Mas ainda assim conseguiu ganhar o jogo e confirmar sua classificação para a final do Mundial. Mas ainda assim, vamos ver se ele vai conseguir derrotar o PSG. Tô gravando esse vídeo de praticamente 10 horas da noite. E o PSG acaba de ganhar de 3-2 do Metz, do Campeonato Francês. Mostrando que talvez não venha com o time completo. É tanto que o Marquinhos ficou fora, mas vai jogar o Mundial. Vai jogar esse jogo, mas ainda assim o Luiz Henrique disse que talvez seja um dos jogos mais difíceis dele esse ano. Por conta que, quando enfrentou equipes que não eram do seu costume, acabou perdendo. Que foi o Botafogo no Mundial, que todo mundo viu aquela vitória que impressionou muito. Mas ainda assim, o PSG foi lá e bateu o final. Perdeu pro Chelsea, que aliás, surpreendeu muita gente. Ninguém esperava o Chelsea ganhar. Mas ainda assim, o PSG é uma das equipes que talvez jogue um bom futebol. Que simplesmente mudou o conceito do futebol. É tanto que os conceitos dele estão sendo usados até mesmo em campeonatos como, por exemplo, a Premier League. Que é simplesmente, no primeiro toque da bola, mandar para lateral e já ir marcando a equipe em cima. É o que surpreendeu muita gente e que funcionou. Mas ainda assim, o PSG acaba mostrando às vezes algumas falhas defensivas, principalmente. Tipo, ganhou de 3-2. Quase que sofreu um empate nos minutos finais. Algo perigoso para uma equipe que simplesmente investiu muito dinheiro, tem um dos melhores elencos, mas ainda assim acaba vacilando na defesa. O Flamengo pode explorar isso. O Flamengo, se continuar jogando na mesma proposta que jogou contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides, tem mesmo muitas chances de talvez ganhar do PSG. Não fazer como o Botafogo fez, que simplesmente só se retrancou, esperou um momento, atacou, fez o gol e depois ficou jogando atrás. O Flamengo tem chance. Felipe Luiz, jogando muito futebol. Eu tô feliz com isso. Talvez seja uma das melhores equipes que tem apresentado o melhor futebol. Melhor que Botafogo, melhor que Palmeiras, o Corinthians e outras equipes. Tá. Exceto o Mirassol, que talvez mereça mais elogios do que outros times. Que simplesmente tem muito dinheiro e que não fizeram muita coisa nesse ano. Mas ainda assim, o Flamengo é uma das poucas que simplesmente investiu muito e teve resultado dentro de campo. Com Libertadores, Brasileiro, Campeonato Carioca e Supercopa. Bom, para resumir, o Flamengo conseguiu uma vitória histórica, tá na final do Intercontinental, vai disputar contra o PSG e domingo e quarta-feira talvez tenhamos um novo campeão do mundo ou um velho campeão. Que se o PSG ganhar será o primeiro mundial deles. E se o Flamengo ganhar, será o bicampeonato será o seu segundo título que não conquista há mais de 44 anos. Que, aliás,
Hoje se completa 44 anos do primeiro título. Então, parabéns, Flamengo, por simplesmente aí, por ser talvez uma das poucas equipes do Brasil que simplesmente chega em competições, compete e mostra que sabe jogar. Bom, isso é tudo. Deixe seu like, se inscreve aí no canal que eu tô precisando muito da ajuda de vocês para pelo menos continuar fazendo isso. Por conta que eu tô iniciando. Eu ainda tô gravando aqui na minha casa. Ainda sem nada profissional, mas ainda assim tô iniciando. Valeu. Fui.